E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Esse agora é o nosso penúltimo encontro sobre desapropriação, finalmente está acabando. E vamos falar de um tipo bem específico de desapropriação aqui, que é a desapropriação indireta, perfeito? Essa é a desapropriação que, na verdade, é um ato ilícito do poder público. O poder público aqui, ele não segue todo o regramento que a gente viu até agora para desapropriar um bem imóvel, sabe? Não tem aquela frase administrativa, não tem a declaração do bem como expropriável, não tem nada. Simplesmente o poder público chega e toma posse da propriedade de alguém. Por isso que também é chamado de apossamento administrativo. Perfeito? Para começar esse estudo, a gente tem que saber diferenciar a ação de desapropriação, tá? Da ação de desapropriação indireta, perfeito? Essa ação de desapropriação, a gente já teve um encontro específico aqui sobre ela, e é uma ação apresentada pelo poder público ou por quem está autorizado pelo poder público a desapropriar, geralmente concessionárias e permissionárias de serviço público, e é uma ação constitutiva, tá? O que se pede aqui é uma tutela do poder público para constituir o poder público, uma tutela do poder judiciário, desculpa, para constituir o poder público em proprietário de determinado bem mediante a justa indenização. Perfeito. Já na ação de desapropriação indireta, não. Os polos são invertidos aqui. O autor dessa demanda é o particular, é o proprietário que teve a sua posse e propriedade ofendida pelo poder público através de um ato ilícito. Ou seja, o proprietário, ele tinha lá o seu imóvel e o poder público foi lá e faticamente, isso é um fato da administração, o poder público foi lá e tomou posse do imóvel através de um apossamento administrativo, que, repito, é um ato ilícito, tá? Essa ação, ela tem natureza indenizatória, porque o que o particular quer aqui não é constituir nenhuma situação jurídica. A situação jurídica já está constituída, o poder público tomou posse do imóvel dele. O que ele quer é ser indenizado em virtude disto. Perfeito? E aí, a gente já começa com o julgado aqui do STF, que vai falar o seguinte pra gente. A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal consistente no apossamento administrativo da área. Deixando bem claro, tá? Quando o STF fala em conduta positiva, não é fazendo um juízo de valor falando que é uma conduta legal. Não. Ela é positiva no sentido de que ela é comissiva, ela não é omissiva. Ou seja, é uma atitude do poder público de ir lá e, de fato, tomar posse de um imóvel através de um esbulho possessório, tá? Quando você estuda posse, lá em Direito Civil, você aprende sobre esbulho possessório. Esbulho é um ato ilícito pelo qual alguém pega ilegalmente a posse de outro, tá? Nesse caso aqui é o poder público pegando essa posse, beleza? Então, esbulho possessório ou ato que vise obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão. Perfeito? E aí vamos ver o que o Decreto-Lei 3365 tem para falar para a gente no artigo 35. Olha só. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Olha só, esse é o fundamento para a indenização pela desapropriação indireta. Na desapropriação indireta, via de regra, o particular ele não vai pedir ao poder público que seja restituída a posse e propriedade para ele. Isso é o que ele pediria em face de um particular, tá? Agora, quando é o poder público que tomou essa posse, só o que ele vai poder pedir é uma indenização aqui pelas perdas e danos, tá? E aí a gente chega numa pergunta muitíssimo relevante nesse assunto, que é o seguinte: é possível a defesa da posse mediante ações possessórias?
se estamos falando de um esbulho praticado por um particular, é óbvio que sim, é para isso que servem as possessórias. Agora, aqui no caso, nós estamos falando de um esbulho praticado pelo poder público, tá? Através de um apossamento administrativo. Ou seja, em caso de apossamento administrativo, é possível que o particular ajuize uma ação possessória? Olha só. E aí nós temos duas hipóteses distintas. Esse é o coração desse assunto, tá? Falou de desapropriação indireta, você tem que conhecer isso aqui, ó. Olha só. Se o bem expropriado ainda não está sendo utilizado em nenhuma finalidade pública, ou seja, a fazenda pública, o poder público expropriou um bem, mas não afetou esse bem a nenhum serviço público, a nenhuma utilidade pública. Ou seja, esse imóvel apossado, ele não está afetado ao serviço público. Nesse caso, pode ser proposta uma ação possessória visando a manter ou retomar a posse do bem. Perfeito? Então, veja, em tese, é possível essa apresentação da possessória. Só que esse imóvel, ele não deve estar sendo utilizado para nenhuma utilidade pública, o que é raríssimo na prática, porque na prática, como o esbulho possessório, como esse apossamento administrativo, ele é um fato da administração, ou seja, a administração foi lá e de fato tomou posse de um bem. Quando a administração faz isso, já é para utilizar para um serviço público, porque se não está utilizando para nada, a administração simplesmente não toma posse do bem. Então, é rara a configuração dessa primeira hipótese, mas do ponto de vista da técnica jurídica, você precisa conhecer. E a segunda hipótese, que essa é muito mais comum, é quando o bem já está afetado a uma finalidade pública. Ou seja, a fazenda pública foi lá, invadiu um terreno e já começou a construir uma escola, ou invadiu um terreno e já está usando ele como canteiro de obras para servir a um imóvel lateral a ele, no qual está sendo feita uma obra pública. Ou seja, em todas essas hipóteses, a fazenda pública, o poder público já está utilizando o bem com alguma finalidade. Nesse caso, considera-se que houve fato consumado e somente restará ao particular ajuizar uma ação de desapropriação indireta a fim de ser indenizado. Perfeito? Então, quando a gente fala de desapropriação indireta, a gente está falando dessa segunda hipótese aqui, que é o que normalmente ocorre na prática mesmo, tá? E aí, um julgado interessante do STJ, aqui no final de 2017. Possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória. Olha só, essa hipótese aqui, se não é um julgado do STJ, eu teria certeza que estava errada essa questão na prova. Mas o STJ falou que está certo. Olha o caso prático. Lá no Acre, houve uma invasão de particulares e do próprio poder público a um grande imóvel urbano que existia no município de Rio Branco, que é a capital do Acre. E o que aconteceu? O judiciário determinou a ilegalidade dessa invasão, obviamente era um ato ilícito, e determinou que a posse fosse revertida ao proprietário. A Fazenda Pública nunca cumpriu essa determinação judicial. Essa determinação judicial é da década de 90, para você ter noção. E a Fazenda Pública nunca cumpriu. E os invasores continuaram lá e a Fazenda Pública continuou invadindo a parte do imóvel também, fazendo imóveis públicos ali. E, inclusive, se fez ruas, saneamento básico, asfaltamento, postes de energia, enfim, urbanizou-se todo aquele imóvel que surgiu de uma invasão, de um ato ilícito. Nesse caso, o judiciário falou, olha, passou tanto tempo aqui, a situação já está tão concretizada que não dá mais para reverter essa posse. Virou, de fato, uma desapropriação indireta. E aí, o que o juiz, na verdade o TJ do Acre determinou aqui, falou, olha, então a gente pega essa possessória, que foi o que esse proprietário ajuizou, e já transformamos esse mesmo processo em uma ação indenizatória. Tá? Olha só, do ponto de vista do processo civil é bem complicada essa transmutação de uma possessória em uma indenizatória. Mas enfim,
o TJ do Acre criou essa hipótese e o STJ, no fim do ano passado, falou, tá certo, é válida essa possibilidade. Então, se cair na sua prova, não estranhe isso, tá? Para fins de desapropriação indireta, é possível a conversão da ação possessória em ação indenizatória. Perfeito? E aqui, um fundamento que a gente extrai do voto do relator do STJ, dessa mesma ação que eu estou comentando aqui. Seria descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante apossamento administrativo, sendo a outra restante ocupada de forma precária por inúmeras famílias de baixa renda, com a intervenção do município e do Estado, que implantaram toda a infraestrutura básica no local, tornando-se a área bairros urbanos. Perfeito? Então, esse é o fundamento do STJ para fazer essa conversão da ação possessória em ação indenizatória. Ok? Vamos lá, mais uma pergunta relevante. Quais os requisitos para a indenização? Ou seja, aquele que acha que sofreu um apossamento administrativo, uma desapropriação indireta, o que ele precisa para ser indenizado? Bem simples, só precisa demonstrar duas coisas. Primeiro, ocorrência do apossamento administrativo do imóvel e segundo, comprovação de que o autor seja o titular do domínio da área apossada. Os requisitos aqui são mais simples impossível, né? Basta demonstrar que a fazenda pública foi lá e faticamente tomou posse daquela área e demonstrar que é o proprietário daquele imóvel. Mais uma, há prazo prescricional para a indenização? Assim, e o prazo prescricional, no caso da ação de desapropriação indireta, é de 10 anos, perfeito? Esse é o entendimento atual do STJ. Aplica-se, por analogia, o prazo da usucapião extraordinária. Aqui é importante você entender o raciocínio. É o seguinte, o que o STJ fala? Olha, não existe um prazo prescricional específico para desapropriação indireta. Contudo, se o poder público passa mais de 10 anos em um imóvel, dando finalidade pública a esse imóvel, o que ocorre, na verdade, não é mais uma desapropriação indireta, é uma usucapião extraordinária. Então, se passar de 10 anos, nós temos uma prescrição aquisitiva da fazenda pública. A fazenda pública, ela adquire essa propriedade, portanto, não precisa mais indenizar. Por isso que a gente pode falar que o prazo prescricional na desapropriação indireta é de 10 anos. E com isso perde validade a súmula 119 do STJ, perfeito? Se você tem essa súmula no seu vadimeco, já pode ir lá e riscá-la, porque ela falava que a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos, mas essa súmula só era válida no Código Civil de 2016. No nosso Código Civil atual, de 2003, não é mais válida essa súmula, perfeito? Então, atualmente, o prazo prescricional é de 10 anos. Mais uma. Como se resolve os honorários periciais na desapropriação indireta? Perfeito? E olha só, o julgado, para a gente fechar esse encontro, que é o nosso penúltimo encontro falando de desapropriação, no âmbito de ação de indenização por desapropriação indireta, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requer a realização da perícia, perfeito? Conforme o entendimento do STJ, a ação de desapropriação indireta é uma ação indenizatória comum que segue o procedimento comum, rito ordinário. Por isso, quem deve antecipar os custos da perícia é aquele que solicita a perícia. Perfeito? É isso aí e vamos juntos!